Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou ver mais um vídeo da série FBNet Física Básica do Nicolau Toledo, tá? Ainda exercício sobre hidrostática. Então, se você não conhece a playlist, ó, dá uma olhadinha, apareceu um izinho ali. Tem uma playlist aqui de vários exercícios, vários resolvidos disso aqui, que você pode entender toda a teoria só pelos exercícios, tá bom? Então vamos aqui ver sobre ainda prensa hidráulica. Veja o que diz aqui, ó. Sabendo que a área da seção reta do êmbolo maior de uma prensa hidráulica apresenta 1 metro quadrado. Tá? O êmbolo maior, 1 metro quadrado. Quanto deverá medir a do êmbolo menor para que a intensidade da força aplicada seja multiplicada por 1000? Olha só que interessante, tá? Então, vamos refletir aqui. Então, a prensa hidráulica é mais ou menos assim, ó. Tá? Tem um êmbolo menor aqui e aqui tem um êmbolo maior. Tá? Tem uma área grande e aqui tem uma área pequena. Tá? Então, como ela está preenchida aqui com o mesmo líquido, tá? Com o mesmo líquido, se eu fizer uma força aqui, tá? Se eu fizer uma força aqui, ou seja, se eu exercer uma pressão sobre essa área, essa pressão, essa variação de pressão, essa pressão que eu causei aqui, ela vai aparecer aqui mais de baixo para cima, tá? Ou seja, vai ser essa força dividido por essa área, vai ser igual a essa força dividido por essa área, tá? Então, vamos chamar isso aqui de 1 e aqui de 2, tá? Então, ó, a força 1, tá? Aqui, ó, F1 sobre a área 1 vai ser igual a força 2 sobre a área 2. A pressão, ou a variação, a pressão que eu causei aqui, ela vai aparecer aqui, tá? Então vamos ler de novo o que está escrito aqui para a gente entender se a gente está concluindo certo. Sabes que a área da seção reta do êmbolo maior de uma prensa hidráulica, o que é a área da seção reta? Então isso aqui é um êmbolo, ele está sendo empurrado. A área da seção reta, se eu cortar ela aqui, ó, vai ter uma área aqui. Então ele está dizendo que a área da seção reta do êmbolo maior dessa prensa hidráulica apresenta 1 metro quadrado, ou seja, ele está dizendo que A1 é 1 metro quadrado. Quanto deverá medir a área do êmbolo menor para que a intensidade de força aplicada seja multiplicada por 1000? Tá? Então a gente sabe que a força que eu fizer aqui, né, como aqui a área é menor, ó, a pressão ela vai ser sempre igual. Então quando ó, a área, né? Ó, quanto deverá medir a área do êmbolo menor para que a intensidade da força aplicada seja multiplicada por 1000? Então, o que a gente tem que entender aqui? Porque ele não deixou claro aqui qual é a força que vai ser multiplicada, né? A gente que sabe como é que funciona a prensa hidráulica, a gente tem que entender o seguinte, ó. Quanto maior a área, maior a força. Por quê? Porque essa proporção, ela tem que se manter, certo? Essa proporção, ela tem que se manter. Então, se for uma proporção de 100 por 1, e a área aqui é o dobro, então vai ser o quê? 200 por 2, ou 300 por 3, 400 por 4, entendeu? A proporção, ela vai ter que se manter. Então ele está dizendo que a força vai ser multiplicada por 1000. Então qual que é a área maior? É a área 1. Então a força 1 vai ter que ser 1000 vezes a força 2. Então ele está dizendo isso, ó, que a força 1 vai ter que ser 1000 vezes a força 2. Por quê? Porque é na área maior que a força é maior. Tá? Então ele quer saber como é que tem que variar, ou como é que tem que ser a área. Ó, quanto deverá medir o quê? A área, né? Porque ele está falando da área da seção reta. Então, quanto deverá medir a área da seção reta do êmbolo menor para que a intensidade da força seja multiplicada por 1000? Então, veja só, se a força 1 é 1000 vezes a força 2, então a área 1 também vai ser 1000 vezes a área 2, certo? Mas ele não me deu a área 2. É o que eu tenho que calcular, a área aqui do pequeno. Ó, aqui é a força 2, aqui é a área 2, aqui é a área 1. Então ele quer saber essa área 2, certo? Bom, se a proporção da força 1 para a força 2 força 1 é 1000 vezes a força 2, então a área 1 vai ser 1000 vezes a área 2. Mas ele me deu a área 1. Tá? A seção reta do êmbolo maior é 1 metro quadrado. Então, eu vou colocar 1 metro quadrado aqui, ó. 1 metro quadrado, tá?
Aí eu vou pegar esse 1.000 e passar dividindo já, ó. Dividido por 1.000 vai ser a área 2, certo? Agora, quanto que é 1 dividido por 1.000? Então, a área 2 vai ser o quê? 0,001 metro quadrado. Tá? Então, é isso que ele está dizendo. Quanto deverá medir a do êmbolo menor para que a intensidade da força... A do êmbolo menor tem que ser o quê? 0,001 metro quadrado. Tá vendo que interessante? Então, veja. Esse aqui é 1.000 vezes menor a área desse aqui. Só que a força, se eu fizer uma força aqui de 10, a força aqui vai ser o quê? 10.000. Vai ser 1.000 vezes maior do que essa aqui. Entendeu? É um equipamento muito interessante para se multiplicar forças. Beleza? Ó, agora um problema aqui que caiu na Universidade Federal do Pernambuco. Tá? Diz assim, ó, uma estudante de massa 50 quilos elevou com o seu peso um caminhão de 3.500 quilos, usando o elevador hidráulico. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo o desenho? Então, a estudante está aqui, ela tem 50 quilos, ó. 50 quilos. Ela elevou um caminhão que tem 3.500 quilos. Certo? Bom, vamos ler tudo, né? A figura mostra o elevador que é constituído de 2 cilindros verticais conectados pela base. 2 cilindros verticais conectados pela base. Nossa, mas esse daqui é muito fininho, professor. Não tinha que ser maior? Não. Isso aqui pode ser fininho mesmo, tá? Por exemplo, no carro é só uma mangueirinha aqui, tá? Por exemplo, no freio, né? Porque você pisa no freio e a força que você faz para pisar no freio, ela se multiplica na roda. Ela se multiplica na roda, tá? E o que leva essa força que você faz no freio até a força que vai ser aplicada na roda é uma mangueirinha bem fininha. Claro que ela tem que ser uma mangueira forte, né? Ela tem que ser um tubinho forte, né? Porque se você pisar muito forte, o tubinho pode estourar, né? Então tem que ser um tubinho forte para transmitir esse aqui para lá, né? Então diz assim, ó, a figura mostra o elevador que é constituído de 2 cilindros verticais conectados pela base. 2 cilindros verticais conectados pela base. O cilindro A tem um pistão de área SA e o cilindro B tem um pistão de área SB. Né? Faltou dizer quem que é SA e SB aqui, né? O espaço entre os pistões foi preenchido com óleo mineral. Então aqui dentro tem óleo mineral. O óleo mineral é bom porque ele tem pouca dilatação, ele se comprime muito pouco, né? Calcule a razão entre SA sobre SB para que a estudante tenha obtido sucesso, né? Então faltou aqui só dizer quem que é o A e quem que é o B. O A é aqui, ó, e aqui é o B. Pronto, agora ficou claro, né? Tá? Então olha só, essa proporção aqui, ela é muito simples, tá? Ela é muito simples. Porque eu sei a proporção entre os pesos da pessoa e do caminhão. Aí você fala, não, professor, a gente sabe a proporção entre as massas e não os pesos. Sim, mas o que é o peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade aqui é diferente da gravidade aqui? Não, é igual. Então, na verdade, a proporção entre os pesos é também a proporção entre as massas. Então, se a massa do A sobre a massa do B, né? Vamos chamar aqui o A, o caminhão, e o B, a pessoa, tá? A massa do A e a massa do B é 3.500 dividido por 50, corta, 350 dividido por 5 dá 70. Então, olha só, a proporção entre os pesos é 70 vezes. Então, a proporção entre as áreas vai ser a mesma 70 vezes. Então, SA sobre SB vai ser o quê? 70 vezes. Pronto, acabou. Tá vendo? É muito simples esse aqui. A gente tem que entender justamente, né, isso aqui que a gente viu aqui no começo, ó, que a variação de né, a variação aqui, ó, ou melhor, a variação de pressão gerada em um lado vai ser igual à variação de pressão gerada no outro lado. Então, a pressão gerada aqui vai ser a pressão gerada aqui. E o que é pressão? É força dA sobre a área A. E o que é pressão aqui? É a força de B vezes a área de B. Tá? Qual que é a força de A? É 3.500 vezes a gravidade, dividido pela área de A. SA. E qual que é a força em B? É 50 vezes a gravidade.
sobre a área de B, SB. Tá vendo? Ó, o G corta com G, o 0, né, simplifica por 10, simplifica aqui por 5 dá 1, simplifica aqui por 5 dá 70. Então deu exatamente o que ele pediu. Ó. SA sobre SB é igual a 70. Ó. Eu pego esse SA aqui e jogo para o outro lado multiplicando 1. Fica SA sobre SB igual a 70, que é o que foi que a gente viu aqui. Então eu não precisava ter feito tudo isso aqui, né, que nem apareceu no vídeo agora que eu reparei. Estava aqui para baixo, né? Tá? Então, FA sobre SA, FB sobre SB, 3.500 vezes a gravidade sobre SA vai ser 50 vezes a gravidade sobre SB. Daí corta, simplifica e vai ficar isso aqui, ó. Tá? Vai ficar exatamente isso aqui. Então, eu não precisava ter feito tudo isso aqui para chegar a essa conclusão, tá? É só lembrar, a proporção entre as áreas vai ser a mesma proporção entre as forças, tá? Então, SA sobre SB vai ser a mesma proporção do FA sobre FB. E no caso, como a força aqui é o peso, então vai ser a mesma proporção entre MA e MB. Beleza? Bom, se você ficou com alguma dúvida sobre qualquer um dos dois problemas, coloca aqui nos comentários, tá bom? Agora, seria interessante, para ficar mais fácil eu entender a sua dúvida, é você colocar um momento do vídeo que você teve a dúvida. Então, digamos que você teve a dúvida lá nos 4 minutos e 35 segundos. Então, você escreve assim nos comentários, ó. 4, não precisa nem colocar o 0 aqui, só 4, 2 pontos 35, e escreve sua pergunta, que daí eu consigo, né, olhar lá e entender, conectar a sua pergunta que você vai escrever com o momento do vídeo, eu consigo entender muito melhor a sua pergunta, tá? Então, pode colocar sua dúvida aqui embaixo que eu respondo para você, tá bom? Antes de ir embora, curta o vídeo, verifique se você está inscrito, acione o sininho para receber as notificações, compartilha com quem você conhece aí que precisa desse assunto, né? Para trazer mais pessoas aqui para o canal, tá? Pode mandar assim, veja o canal interessante que eu conheci, pronto, aí chama as pessoas para vir aqui pro canal, beleza? Bom, se você quiser mais vídeos sobre essa parte aqui de hidrostática, tá? Acessa aqui essa playlist que está bem aqui, ó, que você vai ter uma série de vídeos que vão evoluindo por todo o assunto da hidrostática, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.